diferente. Então aqui, ó, a disciplina relaxada é que a pessoa que ameaça, ameaça e nunca faz. Aí falou assim, olha, o bicho papão, a mula sem cabeça. Aí o menino cresce, a menina cresce e vê que os pais mentiram. É aqui que está, o pulo do gato está aqui, ó. A criança com 4, 5 anos acredita no bicho papão, na mula sem cabeça, Papai Noel, aquelas bobagens. E aí os pais vão alimentando aquela fantasia. Quando a criança chega na adolescência, ele percebe que os pais mentiram. Aí o que os pais falam? Ó, não namora escondido, cuidado com as drogas, cuidado com bebida alcoólica, não experimente cigarro porque vai viciar e te faz mal. O que no inconsciente desses adolescentes eles interpretam? Ah, exagero da minha mãe. É igual mula sem cabeça. Tem um cara ali com 50 anos fumando e não morreu. Tem um cara ali que fumou e tem 60 anos e não morreu. Tem um bêbado ali com 70 anos e não morreu. Isso é fantasia, isso é exagero do meu pai, é exagero da minha mãe. E o que eles fazem? Experimentam. Né? Eu apresentei aqui há algumas semanas atrás o índice de adolescentes, mães entre 14 e 15 anos. São milhares no nosso Brasil de meninas entre 10 e 14 anos, agora que eu falei certo, entre 10 e 14 anos são mães. Imagina uma criança, praticamente uma criança, né, uma adolescente entre 10 e 14 anos, são mais de 30 mil meninas de 10 a 14 anos, tá na Globo.com, é só você pesquisar no Google aí, não é invenção minha, você pode procurar. Mães adolescentes, entre 2020 a 2021, mais de 30 mil meninas de 10 a 14 anos se tornaram mães. Por quê? Se envolveram sexualmente num período que não era para se envolver. Sexo é para adulto. Ah, mas é para estar com vontade. Vontade não mata, gente. Vontade, qualquer coisa na sua vida, se você estiver com vontade, aquilo não mata. Agora, o que você fizer na hora errada pode te levar à morte, pode te levar a consequências desesperadoras para você e para outros. Nesse exemplo que eu estou dando, leva para a próxima geração. Imagina uma criança filha de uma mãe de 10 anos ou 14 anos. Não estou aqui desmerecendo um adolescente. O adolescente tem suas crises, seus conflitos, normal, comum para a idade, que nós também já tivemos essa idade. E a gente sabe o quanto confuso é. Agora, cuidar de uma criança? Imagina, ela não tem um corpo formado, vai ter que amamentar, vai ter que dar à luz, vai ter que recuperar de um parto. E às vezes não, né? Nesse caso, nem tem um casamento com um apoio emocional, um apoio financeiro, um apoio familiar. Ah, mas a família vai cuidar. Se a família não cuidou de um adolescente de 14 anos, vai cuidar do filho ou da filha dessa adolescente? E se cuidar, que cuidado é esse? Que deixar a menina se envolver sexualmente ao ponto de engravidar. Então, assim, é assustador, é desesperador o estado que os pais deixam as crianças passarem, os adolescentes passarem. Tá? Então tem recurso para tudo, procura ajuda profissional, procura pessoas experientes para ajudar a orientar, para conter essas crianças, conter esses adolescentes, para que eles não se envolvam em práticas desse tipo. Porque tem coisa que não é que nunca vai acontecer, por exemplo, droga, bebida, cigarro, é nunca, em nenhum momento da vida vai dar certo. Agora, a vida sexual ativa é para o casamento, de acordo com a Bíblia. Mas pelo menos para uma pessoa adulta, que ela tem condição, ou pelo menos deveria ter, condição de se cuidar, de se prevenir, e se caso vier uma criança, tem como cuidar. Agora, como que uma criança de 10 a 14 anos vai cuidar de outra criança? Não, é triste pensar numa coisa dessa. Mas o quê? Tudo tem a ver lá na infância, quando os pais ameaçam muito e não fazem nada. Por quê? Disciplina relaxada. Não deve ameaçar e não deve pegar pesado também. Tudo com sabedoria, tudo através do diálogo. Outro ponto, abuso físico, quando os pais machucam ou causam dor aos filhos com a justificativa de estar educando. Gente, isso aqui é um mito muito grande. Quantas pessoas falam assim, olha, hoje meu caráter é formado que meus pais me bateram muito. Não, você não formou seu caráter por causa do espancamento.
Você formou seu caráter porque enquanto você apanhou, você ouviu instruções. O que resolveu foram as instruções, não o espancamento. Se você fosse só instruído ou instruída, você teria tido o mesmo resultado, sem espancamento. Gente, pancadaria não conserta ninguém. Observa as cadeias. O que todo mundo fala? Que na cadeia o pessoal apanha, sofrem, eles são torturados, sai de lá pior. Por quê? Porque o espancamento sem instrução não resolve nada. Então o que resolve? A instrução. Por quê? A Bíblia diz: o meu povo está sendo instruído porque lhe falta conhecimento. Todo mundo que sofre, na área que sofre falta de conhecimento. Bom, esmiuçar? Se você sofre na vida financeira, é porque você é ignorante na administração financeira. Se você sofre na sua vida profissional, é porque você é ignorante na sua vida profissional. Ou seja, você não descobriu uma profissão que você goste, que você faz bem, você tenha prazer em trabalhar e tem um bom retorno financeiro com ela. Se você sofre na sua vida física, é porque você não aprendeu a cuidar do seu corpo do jeito que deveria. Porque tem gente que fala assim: eu sou gordo, não é culpa minha. O meu irmão come mais do que eu e é magro. Mas você tem a predisposição de um metabolismo desacelerado, o seu irmão tem um metabolismo acelerado, e isso deixa ele comer mais, e você come menos e engorda. E ele come mais e emagrece. Olha que injustiça. Mas a vida não é justa. Fazer o quê? Então, se você tem uma predisposição, você tem que se cuidar. Você tem uma predisposição genética de pressão alta, por exemplo, herança genética. Então você tem que evitar o sal, evitar ficar acima do peso, fazer atividade física. Por quê? Porque você tem que ter um cuidado maior. É assim. Tem uma predisposição para câncer. Você não pode nem passar perto de cigarro, de bebida, porque qualquer coisa pode gerar um câncer em você. Predisposição. Então, a pessoa que não sabe isso, ela se expõe ao perigo. Por quê? Por ignorância. Meu povo está sendo instruído porque lhe falta conhecimento. Tudo que você não conhece é que te destrói. Imagina, se você sabe que vai acontecer alguma coisa, você toma cuidado. Então, se você não toma cuidado, é porque você desconhece o perigo. Se você não conhece o perigo, você se torna refém daquilo que te ameaça e você nem sabia. Nesse sentido, espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, deixa sua pergunta aí que eu respondo depois. Então aqui, o mito é assim, meus pais me bateram, por isso que eu bato, por isso que eu espanco meus filhos. Gente, para com isso, por isso tem leis, né, contra o espancamento, porque o espancamento não faz com que o seu filho ou sua filha vai te respeitar. Ele vai ter medo. Isso é ensinado na psicologia como o princípio do poder e do desejo. Quer dizer, o limite da pessoa é pelo poder. Quando tem alguém mais forte que ele que pune ele não faz. Mas quando a pessoa estiver longe, ela faz. Agora, quando ela entende que o desejo dela tem que estar de acordo com o desejo do outro, qual que é o maior problema da violência contra a mulher? Que os homens não podem ser frustrados. Eles não aprenderam isso. Então, muitos homens, né? Então, quando eles são frustrados, eles não aceitam o não. Eles se sentem humilhados se a mulher não quiser namorar com ele, e ele pega a força. É o estupro, é a violência que tem por aí, a violência doméstica e por aí vai. Por quê? Porque eles sofreram abuso e agora eles também abusam, porque eles usam a força física. Muitos pais são assim, espancam as crianças. Olha só aonde que eu vou chegar agora. Pais que espancam as crianças. Você já parou para pensar que essas crianças vão crescer? Um dia eu fui criança. Hoje eu tenho quase 60 anos. Mas um dia eu fui criança. Já tem muito tempo. Mas eu fui criança. Eu fui adolescente. E chegou uma época que eu fiquei forte e adulto e meu pai ficou idoso. E se eu quisesse bater nele? Mas é um pecado. Mas tem filho que bate no pai. Tem filho que bate na mãe. Tem filhos que espancam os pais. Por quê? Porque o jogo virou. É aí que está o perigo das pessoas ficarem espancando os filhos. Um dia essas crianças crescem e eles vão falar: agora é minha vez. Agora, se vocês não fazem
o que eu mando, o que eu determino, eu vou pelo espancamento, eu não vou pelo diálogo. É aí então outro problema de muitos idosos sendo espancados, muitos idosos jogados. Por quê? O mesmo tratamento que receberam, que as crianças receberam, agora é o tratamento que ele dedica aos idosos. Agora, quando é baseado no respeito, o pai e a mãe, até depois de morto, eles são respeitados. Eu já dei esse exemplo aqui. Ó. Muita coisa que eu penso na minha vida, eu lembro dos meus pais. Eles já faleceram, mas eu tenho que honrar o nome deles. Honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque eu aprendi a respeitar meus pais. Não é porque eles estavam idosos que eu ia desrespeitar, não é porque eles faleceram que eu vou desrespeitar a memória deles, porque eu carrego o sobrenome deles. Todo mundo, quem me conhece, as pessoas que, que convivem com a gente, vários conheceram meus pais. Então eles olham para mim e lembram dos meus pais. E tudo que eu faço reflete no que meus pais construíram. Isso é honrar pai e mãe. E isso é conseguido como? Pelo respeito. Que eu não fui espancado. Tá? Então é importante isso. Quando você... mas eu fui espancado. Então não cometa o mesmo erro que seus pais cometeram. Cuide dos seus filhos, cuide da sua família. Olha, eu tenho uma série nesse canal sobre os filhos, que eu falo que os filhos são como flechas. Os filhos são presente de Deus. A série chama Filhos Presente de Deus. E ali mostra o que fazer com esse presente de Deus. Você vai espancar? Você vai deixar esses filhos expostos a vários tipos de sofrimento? Deus te dá um presente, que são seus filhos. Então cuide bem desses filhos, porque é um presente de Deus. Né? Então, os filhos, aqui ó, estou conferindo aqui, são 4 lives. Filhos são presente de Deus. Se você assistir, você vai ver, você vai